acharem que sim. Então, a gente, no Centro Acadêmico, assim, a partir dessa demanda, tipo, de ver a construção ali da marcha e tal, da galera da Frejuna, e aqui no CDS a gente nunca teve um espaço, né, para debater isso, para criar um acúmulo, né, sobre o mês da consciência negra, sobre os problemas de racismo e todo o genocídio que a gente que sofre aí no cotidiano. Então a gente vem tentando puxar e mobilizar a atividade até a partir também das práticas corporais, né? A gente fez semana passada com a prática de basquete de rua com o João Pedro, foi bem legal, trouxe um acúmulo interessante sobre a construção nas penitenciárias, que hoje dá ao 3x3, né, que se torna uma modalidade olímpica. E tem muita potencialidade para a gente potencializar essa prática e estar levando para outros espaços. E aí a gente também pensou que era importante um momento de formação, assim, talvez um pouco mais denso, um pouco de pessoas que estão na frente de militância e que pudessem trazer esse debate para cá. E para até a gente dar sentido a essa chamada para a marcha, né, para mobilizar aqui o centro. Assim. E a gente tem muita dificuldade de mobilização e também trazer esse debate pelo centro, então acho que o centro acadêmico está tentando fazer esse esforço. Né? Então a gente chamou a Amanda e o João Pedro, né, o João Pedro, estudante de educação física, para estar dando uma mesa e debatendo esse assunto. A gente queria construir o título de o que o corpo negro representa e porque há uma higienização do espaço, para refletir o fato de acessar a universidade não quer dizer que consiga estar ocupando e fazendo parte da construção desse espaço, né? E também isso reflete para todos os espaços da sociedade. Então, agora deixar a palavra para o Dr. Mara. Então, eu sou João Pedro, estudante de educação física, fui aluno do Preparo Mútuo ano passado, que é um curso pré-vestibular ministrado por alunos negros aqui da UFSC, que tem a ideia de trazer um pouco sobre essa filosofia de matriz africana e trazer um pouco das perspectivas brasileiras, para a gente estar ciente também de quem a gente é quanto pessoa, porque, de certa forma, em processo histórico, isso foi retirado da gente e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, vou passar primeiramente um vídeo que é da Wed Luna, uma artista. Ela vai estar falando um pouco sobre exatamente esse apagamento, sobre essa saudade que se tem de digo sempre que nós negros da diáspora, a gente se sente uma saudade ancestral. É muito difícil não ter referência
não saber quem foram exatamente nossos ancestrais. Eu nasci com essa saudade. Eu nasci com essa vontade de saber. Desde a infância eu vi a história das minhas amigas do colégio, falando que tinha um avô italiano, uma avó portuguesa, que não tiraram pela nacionalidade. Eu nunca tinha o que dizer. Eu não tinha pra onde voltar. A história do nosso sequestro foi tão perversa que não restou nenhum documento histórico que pudesse dar sinais para a gente ter uma noção das nossas raízes, né? O corpo no mundo é contar um pouco dessa saudade, é cantar um pouco essa saudade, esse desejo, esse anseio de saber quem eu sou. O corpo no mundo é isso. De fato, com você eu vim do mar, o ano ardor. Eu podia saber de cor a dor, me chamar de errante, receber afeitor. Eu podia ser sol, matéria tudo, memória pobrejante em rio puro. Mas eu sou mais. Aprendi a ser mais. Sou carne crua, língua afiada, mente assentada e pé. Agônia, tu é escura, tu é escura, alegria de um encanto nas funduras, solidão nas loucuras, meu bronze, quebrando, quisera, querer, acalento, rancor e eu, alegria do meu coração, o seu coração, unia, o rio é forte, o plexo conversa, e eu carrego no fardo, uma sorte, calmaria, tecnologia ancestral, é força. E axé, princípio vital, meio, é força, é canto, é bênção, é bênção, é tigela cheia, é força. Da saudade ancestral, voltando nas outras sentimentos. Trouxe esse vídeo para falar um pouco sobre o que foi apagado da gente, sabe? E todos os documentos da escravidão no Brasil foram queimados na época do colonialismo. Então a gente não tem nem registro do nosso próprio nome, a gente não sabe nem como é o nosso próprio nome. Então isso é a grande cara do ex-femicídio, mas pra frente a gente vai estar comentando um pouco também, que é realmente apagar quem a gente é, da onde a gente veio, como a gente age, apagar toda a nossa cultura. O meu nome não era para ser João Pedro da Silva II. O da Silva é o nome de uma família que era dona de escravos e que esse sobrenome perpetua na minha família até hoje. E a gente está inserido dentro desse ocidentalismo de uma forma muito perversa, sabe? E cada vez mais a gente está buscando se
reorientalizar, voltar para a nossa origem, voltar para a nossa cultura. Depois de uma cerimônia de renomeação, eu adotei um outro nome que se chama Batunde, que é o nome que dá origem à minha ancestralidade africana. E é muito complicado ver que a gente não tem acesso a isso. Não é falado disso nas escolas, não é lembrado disso. Raramente a gente é lembrado e relacionado. É complicado porque chega o mês da consciência negra, aí está todo mundo falando sobre ser consciente, sobre não ser racista, mas a gente vive os outros 11 meses do ano sem pensar nisso, sem pensar sobre o racismo, sem pensar sobre essa estrutura que a gente vive que cada vez mais fragiliza a nossa existência. Então eu acho que não é no mês da consciência negra que a gente tem que pensar nisso, eu acho que tem que pensar nisso o tempo todo. As pessoas negras principalmente estão pensando nisso porque é uma coisa que está na gente, que a gente tem que buscar a nossa forma de viver, buscar a nossa cultura. E eu acho que meio que era isso que ela queria falar sobre saudade, sobre ter essa saudade ancestral. Fazer uma interpretação dinâmica disso que a gente tinha visualizado. Muito bonito. Eu acho que também é uma saudade ancestral que é inerentemente mobilizadora, né? Tipo, a gente sente uma saudade que é irremediável, então ela consequentemente nos faz estar em constante movimento de transformação, de busca, de recorrer à alma. Então, e a gente sabe que ela é irremediável nesse sistema, né? Mas que ela é irremediável numa construção de uma outra sociabilidade, de uma outra forma de vida, que resgata valores. Essa é a nossa diferença também, né? A transformação que a gente tem enquanto povo negro, ela resgata valores, mas ela constrói novos. Porque nós mudamos durante esse processo de ruptura com o nosso eu, né? Então, para mim é um vídeo também mobilizador, assim. Ele fala de uma saudade que nos coloca em movimento, assim. E acho que é por isso que a gente está aqui também, né? Tudo bem, tem a temática da consciência negra, do Novembro Negro, e acho que é por aí mesmo. Que bom, a gente sempre fala, né? Tem que falar em outros meses do ano sobre isso. Mas esse mês foi uma conquista nossa também, né? Se não tivesse isso, se a gente não tivesse se colocado em movimento, não teria nem esse mês. Essa é a verdade. Se a gente não tivesse honrado a memória, né? No caso, dia 20 de Zumbi, né? Que foi essa experiência de quilombo, de manifestação, acho que a gente nem teria entrado em muitos locais, né? A gente é chamado em novembro para falar sobre Novembro Negro em vários locais das universidades, etc. Isso é uma forma de entrada, para a gente construir algo mais concreto. Isso é conquista nossa também, acho que isso é maravilhoso. Hoje a mesa era sobre o que o corpo negro representa e porque existe a higienização dos espaços, um debate de corporeidade, né, pela educação física, né, mas também um debate de sociedade, né. Então, aí a gente separou um pouco, falar um pouco sobre racismo estrutural e violência sobre os corpos negros, e aí não de uma forma individual, mas de uma forma de fato a se relacionar com o racismo estrutural, assim. Então, essa primeira parte pode ser um pouco mais densa, então eu já falado sobre a necessidade disso. Você quer que eu pare de me mexer? Fica à vontade. O João tinha falado sobre isso. Enfim, vou tentar colocar aquilo que eu facilitei a conta. Calma aí. Então tá. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que a gente vive experiências de racismo, né? E os discursos colocam experiências de racismo. Cada um vai falar e vai definir e vai sentir o racismo de formas específicas, né? Mas que todas essas formas de racismo que a gente fala, que a gente pensa, que a gente tenta reconstruir, todas elas são estruturais. O racismo ele é estrutural porque ele informa todos os outros tipos de opressão. No Brasil, ele é informado pelo racismo. Então, ele vai condicionar muitas formas de violência que a gente tem entre nós, nas relações mesmo, que a gente acha que não tem nada a ver com as relações racializadas, na verdade tem tudo a ver.
E a formação do nosso país, principalmente, de fazer um debate de Brasil, de realidade brasileira, tem a ver com a construção racializada, tem a ver com a divisão do trabalho, a divisão racial do trabalho, tem a ver com a diferenciação, né, entre o que se convencionou a dizer que vive harmoniosamente, né, que são as raças no Brasil, mas não se vive. Então, a gente precisa pensar que tudo que a gente vive na sociedade brasileira, ela é, de certa forma, estruturada, ela tem uma plataforma, uma base que tem a ver com o racismo. É por isso que a gente precisa entender também, né? Para combater, né, o preconceito, a discriminação racial, o racismo em última instância, mas porque o racismo, ele é a chave, ele é a centralidade do sistema que a gente vive. Se a gente quer fazer um debate para entender, a gente pode fazer por várias chaves de entendimento, né? Mas a chave de entendimento do racismo, né? A gente olhar pelas lentes, né, do debate de raça, né, é muito importante para a gente conseguir entender também onde a gente atinge, o que a gente quer desconstruir, o que a gente quer destruir nessa sociedade. Então a gente precisa entender que o racismo é sempre estrutural e ele fornece sentido, lógica e tecnologia para as formas de desigualdade e violência que a gente tem. Mas como eu falei, toda desigualdade, que é o que a gente mais sente, o que a gente mais enxerga hoje, né, a disparidade na sociedade brasileira. Às vezes tu ganhar R$50 a mais te coloca num outro patamar de vida, mas tu é miserável também, né? Saiu recentemente uma notícia de que a metade da população brasileira vive com R$413 hoje. R$413 para metade da população brasileira. Isso é muita coisa, isso é muita desigualdade. E isso é informado pelo racismo e pela construção estrutural do nosso país. Assim, né? E aí a gente precisa pensar algumas coisas, né? Que o racismo, ele é estrutural, ele transita em todos os tipos de opressão, ele informa vários outros tipos de opressão, mas que ele tem a ver com a formação social do nosso país. E nesse sentido, da formação social do nosso país, a gente precisa dar um passo para trás e tentar entender de onde vem essa construção, né, das bases da desigualdade, das estruturas políticas que faz com que o Brasil seja isso até os dias de hoje. E aí a gente vai no pós-abolição, a gente vai fazer um movimento, claro, a gente podia ter aí antes, né, mas o pós-abolição, ele é uma transição bem interessante para a gente pensar o Brasil, assim. Enfim, modo de produção escravista, a gente tinha uma sociedade que se baseava nessa forma, né, de produzir a vida com base inerentemente, né, majoritariamente na mão de obra escrava. No pós-abolição, nessa transição, aconteceu muitas coisas. Primeiro que tudo que aconteceu no Brasil foi uma pressão dos sujeitos, né, que a história tende a invisibilizar demais. Mas a própria abolição, ela foi também, era insustentável, chegou um momento que as pessoas estavam debatendo que a emancipação do nosso país, a emancipação do elemento servil, ela era inevitável, tanto de pressões internacionais que já vinham construindo a escravidão como algo negativo, como algo feio, como algo, enfim, negativado na sociedade, né, com os valores, enfim, os atravessados, mas internamente os conflitos do nosso país estavam a tal nível que era impossível a gente não construir a emancipação. Mas o projeto de emancipação no Brasil, a elite, a burguesia, né, sentou, no caso a elite, não sendo anacrônica, sentou entre si e decidiu entre si como seria o processo de abolição no Brasil. E aí tem um cara chamado Eduardo Spiller Pena, que ele vai desenvolver a teoria de que a escravidão no Brasil ela foi lenta e gradual, foi um processo acordado de ser lento e gradual. E a gente pode ver essa experiência na comprovação de que a forma de que fizeram a emancipação no nosso país, aí diferente de alguns países e com semelhança de outros, foi a aprovação da lei do ventre livre, né? Que colocava ali a libertação a partir da data daquela lei, a lei de 1871, século XIX. A partir da data da lei, todos aqueles que nascerem de ventre escravo seriam considerados livres. Então, uma emancipação no país que, em vez de ser plena, uma revolta, uma garantia, uma consequência de movimentos, ela foi pegada nas mãos daqueles que eram nossos senhores e que nos subjugavam, para, do jeito deles, produzir o resultado que a gente construiu. Isso coloca no imaginário brasileiro muitas coisas, de que um dos nossos principais vitórias, uma das nossas principais conquistas foi a construção da emancipação no Brasil, na verdade não foi produzida por nós, foi produzida por eles. Isso coloca também como eles iam fazer a preparação da transição do uso da mão de obra escrava para livre salariário. E essa transição constitui a estrutura da desigualdade do nosso país.
né, confirma algumas estruturas, porque ela vai conformar o que a gente chama dos despossuídos, né. Prestes a 80, a abolição, saiu próximo à lei de terras, por exemplo, que alienava as pessoas que estavam sendo libertas naquele momento de terem acesso à propriedade. Só sobrou inerentemente para esses sujeitos vender sua força de trabalho. Então, nos transformamos, né, dessa forma, acompanhada pela elite, em força de trabalho. A gente só tinha isso para sobreviver. A gente não tinha terra, a gente não tinha mais uma relação senhorial, né, de tutela para a gente conseguir viver. A gente só podia inerentemente vender nossa força de trabalho. E nesse momento em que a gente tinha que vender nossa força de trabalho, estava acontecendo a imigração, né, da mão de obra europeia. Então, a gente também, nesse vender a força de trabalho, nós éramos preteridos nesse momento de sermos empregados, né? E isso condicionou a divisão racial do trabalho no nosso país, assim. E essa conformação dos despossuídos criou ali, né? Nós tínhamos que vender a nossa força de trabalho, mas a gente não tinha como a gente ocupar e fazer serviços específicos que estavam atrelados com a tradição da escravidão, mas também eram trabalhos, eram serviços constantemente rejeitados por essa mão de obra que estava chegando branca, europeia. Isso conformou uma coisa para o nosso país. Nós estávamos ocupando o cargo de trabalho mais baixo desde esse momento. Assim. E aí, nesse sentido, na emancipação, inclusive, foi colocada essa transição e essa divisão racial no trabalho precisava ser justificada também. E, naquele momento, o discurso era a construção do projeto de nação para o Brasil era no nosso país não tem espaço para conflitos raciais. Está todo mundo aí. No capitalismo é a troca mais justa que existe, né? Eles dizem isso. Você vende a sua força de trabalho, você vende o seu trabalho e a gente te paga um salário. É justíssimo. Essa relação justa criou algumas teorias que são bem importantes. A primeira delas é a noção de competição democrática, porque nesse momento a gente era influenciado pelo direito liberal, né? Então, todos são iguais perante a lei. Só que, bem, a gente acabou de falar sobre a conformação da categoria dos despossuídos, né? Essa galera que foi alienada da propriedade, por exemplo, e que tinha só para vender sua força de trabalho, e na sua força de trabalho era preterida, então ocupava cargos mais precarizados, né? Mais explorados de trabalho. Então, nessa conformação da competição democrática, os discursos eram, bem, todos são iguais perante a lei, você vende o seu trabalho, a gente paga o salário, quem consegue e quem não consegue no Brasil, a partir desse momento, é por mérito, é por esforço, cria também a noção de esforço individual dos sujeitos. E, ao mesmo tempo, legitimava tudo isso, colocando que no Brasil não tinha espaço para os conflitos raciais, né? Que a gente era uma sociedade harmoniosa tal que a gente pode, inclusive, incentivar que as pessoas se embranqueçam. É nesse período também que foi construída a teoria do branqueamento, né? Então, foi incentivado as relações interraciais a fim de, primeiro, ir sistematicamente apagando uma cultura, né? Não só na cor de pele, mas também sistematicamente indo nivelando e invisibilizando aquilo que era presente na cultura negra naquele momento. Assim. E a gente consegue ver os desenvolvimentos disso até hoje, né? Porque essa divisão racial do trabalho é uma permanência. A gente pode ver para quem faz a nossa comida, a gente pode ver para quem limpa o chão, a gente pode ver para quem é constantemente empregado nos trabalhos precarizados. É mais, né? Hoje tem se mudado um pouco, porque a crise está pegando todo mundo. Nesse sentido, até hoje a gente tem uma divisão racial do trabalho, mas eu coloquei que a gente sempre se colocou em movimento, né? Teve também sempre muitas revoltas. E no Brasil, a história do Brasil é contada para a gente pela história como se todas as experiências de revolta, como a abolição que eu contei, elas fossem, na verdade, construídas pelos sujeitos, mas fossem canalizadas, representadas, originadas pelas pessoas brancas. Então, essa revolta, esse sentimento de revolta e a participação política do nosso povo sempre foi construído como se a gente não soubesse. Por exemplo, o Brasil, o povo brasileiro merece o governo que tem, né? A gente não sabe votar, a gente não sabe fazer nada, a gente não se coloca em movimento, a gente é muito imóvel, a gente é burro, o gigante acordou, etc, etc. Só que o gigante acordou há 500 anos, então a gente precisa pensar sobre isso também. Sempre tivemos revolta, sempre tivemos experiência de construção de revolta no nosso país. Agora, quem toma o crédito, quem escreve as palavras, quem diz lá na sala de aula que gritou independência lá, independência ou morte aqui, Dom Pedro,
mas ninguém sabe que, na verdade, a independência foi uma forçação dos sujeitos negros para construir um outro tipo de sociabilidade. Enfim, a gente vê a desigualdade através do tempo e essa divisão racial do trabalho, ela se origina nesse período. A gente também precisa perceber que, ao mesmo tempo que tem revolta, nós somos constantemente excluídos dos espaços políticos, né, que são constantemente também atrelados com os espaços de poder na nossa sociedade. Isso tem a ver com a construção da estrutura política brasileira. A gente está passando por problemas hoje de crise de representatividade, não saber em quem votar, vamos votar em quem fala que vai mudar tudo isso aí, e vamos majoritariamente votar nessa alternativa que se colocou antissistema, o Bolsonaro se colocou como uma alternativa, tem a ver com a formação da estrutura política brasileira. Assim, se a gente tem um problema hoje de não se sentir representado, tem a ver com os fundamentos da construção de como a gente se organiza em sociedade. E nesse sentido, durante muito tempo, foi uma transformação de quem tinha esse instrumento de poder. Durante bastante tempo no nosso país, e continua até hoje, né, nas oligarquias, quem tinha poder político, poder social, era inerentemente as pessoas que tinham muita propriedade, que tinham muita terra, por exemplo, né? E isso conformou alguma coisa para o nosso país. Primeiro, as relações que a gente fala do coronelismo. Então, é uma forma política e social própria do momento, né, rural brasileiro, do meio rural brasileiro, onde os proprietários rurais exerciam um domínio sobre a população. Então, quem detinha majoritariamente as terras também tinha muito poder de fala. Isso, enfim, a gente tem os latifúndios hoje, né? Mas a gente conformou a estrutura política do nosso país para quem tinha mais propriedade, quem não tinha, não falava. Depois era quem tinha mais estudo, né? Mandavam seus filhos para fora, estudar lá direito e depois voltavam e assumiam os cargos. Muitos desses filhos voltaram como abolicionistas, inclusive, né? A gente precisa pensar também na formação do conhecimento nas contradições, assim. Depois, quem tem muito dinheiro tem muito poder, né? A gente pensa e tenta atrelar isso hoje. Essa estrutura política, ela também é construída sobre algumas coisas. O coronelismo, essa tradição de quem tem muita terra, faz um domínio daquelas pessoas que viviam ali em torno da sua propriedade, que precisavam se relacionar com a propriedade, mas também um projeto arcaísta, é o que a gente fala arcaísmo, né? De estrutura política, que é super precário. Então, a nossa política, mesmo a burocrática, mesmo a institucional, ela é super precária, ela não funciona direito, ela é super, né, atrasada, enfim, as formas, né, como a gente se constrói historicamente, politicamente no nosso país, ela é super arcaica. Mas também no mandonismo, que tem a ver com o colonialismo, e o clientelismo, que é a troca de favores, né? E o clientelismo, por sua vez, tem muito a ver com a tradição patriarcal. E a gente pode pensar que o Lula foi libertado agora há pouco tempo, que ele vai salvar vai acabar com os nossos problemas até então, né? Mas que essa relação, essa estrutura política de relegar, né, patriarcalmente a uma figura masculina, né, os nossos problemas, tem a ver com algo que foi construído há muito tempo no nosso país. Hoje nós estamos lidando com um problema que é a estrutura política, e essa estrutura política, dita, adiantando, está falida, ela não funciona mais. Por isso a gente está em crise política também, junto com uma crise representativa e uma crise estrutural do nosso sistema, né, junto com uma crise econômica. Então, durante o século XIX e XX, para conformar e tocar, porque assim, fica muito teórico, assim, houve modificações no nosso país e a oligarquia, essa elite que sempre esteve controlando todos os processos, deu um jeito de continuar no poder. E nesse sentido, a gente sempre pensa na participação política, por exemplo, né? Quando a gente atrela, por exemplo, a participação política dos sujeitos tem a ver com o voto. Bem, o voto é uma coisa super recente para nós, o voto pleno, né? No pós-ditadura, por exemplo, a gente tem acesso a esse direito. Mas o voto, ele simboliza um momento da política, ele não necessariamente simboliza a participação política e a transformação dessa estrutura política que está colocada. Pelo contrário, o voto, a alienação ou a universalidade do voto faz parte da estrutura política bem exclusiva, né? Bem do povo, principalmente do povo negro. Então a gente está falando, fechando, né? Então a gente está falando que a gente tem experiência de revolta no Brasil, mas que a estrutura política construída no nosso país invisibiliza essas revoltas, né? E que hoje a gente tem uma situação mais difícil, dizem que é a pior crise que a gente passou, né? Desde 29, tipo, é a pior crise, a pior experiência do movimento. A gente está vivendo uma transformação muito radical e definitiva da vida, né? Porque ela também tem a ver com estruturas políticas que estão fadadas, né? A gente tem a ver com experiências coletivas que não dão mais certo.
Não dá mais certo a gente votar numa pessoa tantos e tantos anos e ter ali depositada a nossa esperança de transformação. A gente teve experiência com um partido que era para construir a transformação possível, construir a transformação, né, acomodada, mas que foi rapidamente revertida e a gente tem aí uma destruição da nossa vida nessa perspectiva. Esse projeto frustra a gente enquanto classe. Esse projeto de depositar a outras pessoas nessa estrutura política, as nossas demandas, a resolução dos nossos problemas nos frustra, porque não deu certo. E essa experiência de classe constrói algumas coisas para a gente, né? E nesse sentido, a gente precisa fazer um debate de crise mesmo, né? A crise de 2008, por exemplo, né, que a leitura ela chegaria como uma marolinha no Brasil, que nos atingiria, atinge centralmente. Hoje a transformação, as reformas, né, as contra-reformas da nossa vida tem muito a ver com isso. E aí, não só a crise, né? Se fosse só a crise, mesmo, a gente daria um jeito aqui, vamos ter um plano para o Brasil. É isso que falta, né? O nosso plano para o Brasil. Acontece que a gente não tem um plano para o Brasil. O povo negro não tem um plano para o Brasil. O povo pobre, o povo trabalhador não tem um plano de solução para o Brasil. E a gente está em crise, está colapsando mundialmente. Mas tem gente que tem. Essa gente que está aí historicamente nessa estrutura política que eu coloquei, que cria as relações de poder, né? E esse plano para eles literalmente diz para nós, né? Bem, nós vamos dar conta da crise e essa solução para a crise que a gente vai colocar é ajustar nas costas dos trabalhadores. Isso é o que a gente sente de aumento da violência, que a gente vai falar sobre isso agora, para fechar. Aumento da violência, né? Que a gente se sente mais inseguro, o dinheiro não vale mais a mesma coisa, a gente tem sentido a nossa vida transformar, tem a ver com isso. Não é a crise em si que nos dá esse sentimento. Isso é um sentimento de saída da crise. Porque a gente não precisaria passar por uma crise nessa perspectiva de perder direitos, de mudar a nossa vida. Isso é um projeto que está colocado para a gente. Esse projeto é muito perigoso, porque esse projeto está passando, né? Passou recentemente a reforma da Previdência, por exemplo, mas a reforma trabalhista já tinha causado o estrago que tinha causado. Estamos passando aí por uma reforma tributária, por exemplo, também, que vai mudar muita coisa. A gente sabe de uma reforma tributária, não no projeto deles, né? Então, a gente está vendo essa estrutura política que está fadada tentar continuar sobrevivendo. E a gente precisa criar um plano entre nós para conseguir dar um golpe fatal nessa estrutura política. A gente precisa não depositar a ninguém a solução dos nossos problemas, mas construir isso na auto-organização, fazendo um debate que caminha nesse sentido. A gente está aqui pensando estrategicamente. Fui para a mesa, estava querendo só conversar sobre racismo meu, outra pessoa está conversando sobre revolução. Basicamente é isso, assim. Nós precisamos de um plano para construir essa transformação que a gente precisa. E aí esse sentimento de saída da crise, do aumento da violência, a falta de perspectiva para a nossa geração, né? A consciência de que nós não vamos superar ou não vamos atingir a estabilidade econômica dos nossos pais, a gente não tem nem noção se a gente vai conseguir ter uma casa própria, por exemplo, né? Ou um emprego estável, que a gente vai ter assinado. Esse sentimento que a gente sente de saída da crise tem a ver também com a criminalização da pobreza e a militarização da vida. E aí, para fechar, que tem a ver com a educação física, assim, a gente sente a crise, esse sentimento de militarização da vida, de criminalização da pobreza, de transformação da nossa vida. E aí, na educação física, com o debate da XNEF, inclusive, a gente faz um debate de mega eventos, né? Em 2008, a gente estava dizendo que a gente não ia sentir a crise. Lá em 2013, a gente começa, que teve as jornadas de junho, que era uma juventude, né, que ia para a rua colocando: nós queremos saúde para o FIFA, educação para o FIFA, nós queremos o que os mega eventos esportivos estão tendo no nosso país. E não está funcionando. E aí, nesse sentido, a gente pode ver como a crise movimenta a violência, inclusive sobre os nossos focos, assim. Tem a ver, por exemplo, com a conformação e o aprimoramento das unidades de polícia pacificadora do Rio de Janeiro, por exemplo, né, que nesse período avançam, se conformam, se transformam. Tem a ver, por exemplo, com a expropriação, o legado dos mega eventos, fazendo debate de educação física, é tão nocivo e ele se insere tanto no marco da crise que, por exemplo, a gente tem algumas armas que foram trazidas da França, dos Estados Unidos, para cá, que serviram para reprimir as manifestações de 2013, mas também para fazer as expropriações necessárias para as construções para a Copa, né? A gente pensa na aldeia Maracanã, né? O estádio Maracanã, maravilhoso, grande, papapá. Teve uma expropriação muito grande da aldeia Maracanã ali em volta. A galera foi expulsa, mas não expulsa de qualquer jeito. Foi uma das cenas mais violentas assim que a gente pode imaginar.
Para pensar nisso, no legado dos mega eventos, da crise e da mudança da nossa vida, a gente recebeu uma arma supersônica, que era uma arma que fazia um apito tão grande assim que as pessoas ficavam surdas. Foram isso que usaram na aldeia Maracanã. A gente recebeu tanques israelenses. E foi usado na Copa de 2014 para reprimir as manifestações de 2014. Então, muito se constrói da relação de mega eventos e da criminalização da vida para a gente pensar sobre isso. 2013, para fechar, se insere nessa perspectiva. A gente olhava a contradição de ter um mega evento esportivo nessa magnitude. E a preparação da contenção do que seriam as manifestações, né, dos mega eventos, das Olimpíadas também. Né? As Olimpíadas, inclusive, colocaram um tapume gigante no Complexo da Maré. E o Complexo da Maré é grande o suficiente. Acho que eles gastaram mais dinheiro investindo para cobrir a maré do que qualquer outra coisa. Assim. Mas 2013 coloca algumas lições importantes para a gente. Era a contradição de ver a nossa vida mudando tão radicalmente por causa da crise. Né? A gente estava vendo a vida mudar. Esses incentivos aos mega eventos esportivos e a contradição de que a gente não tinha aquilo que era necessário. Bem, não está funcionando. E era um governo, né, bem, era um governo dito popular, né, construído entre nós, um projeto que veio de um projeto construído na classe. E 2013 nos ensina sobre revolta, essa que dizem que a gente não tem, que a gente não explode, que a gente é passível, que a gente merece o governo que tem, porque ela diz que ela é uma primeira manifestação de que a gente também sabe que essa estrutura política brasileira não funciona e não nos serve. Ele é um primeiro momento, e aí tudo que vem depois de 2013 é a confirmação disso, de que nós também temos olhado para a nossa realidade e falado que isso não é suficiente. Então, é isso que eu queria trazer, espero que tenha. Então, brincando um pouco o que a Amanda falou, esses processos de gentrificação, essa violência que o nosso povo vem sofrendo, tudo é dado a uma construção social que se chama epistemicídio. É um processo que é muito antigo, muito antes do pós-abolicionismo. Ele vem se dando desde a construção do nosso país, desde a chegada, a invasão dos portugueses no nosso país, que eles vêm querendo apagar a cultura indígena e a cultura afrodiaspórica de forma massiva. Tudo que a gente vê, a gente está dentro desse ambiente universitário, é uma forma de apagamento de outras culturas. Eu peço desculpa para vocês que eu vou me atrelar ao computador um pouco, porque eu vou trazer umas referências. Até esse sistema também de ficar sentado na frente dos outros e ficar... Para mim, eu gostaria que fosse uma roda, que a gente pudesse todo mundo se enxergar. Mas a estrutura é assim. E eu vou trazer algumas referências que falam sobre esse epistemicídio, mas antes eu gostaria de que vocês se manifestassem de quem realmente sabe o que é esse conceito. Então, a grande maioria não sabe, alguns dos colegas aqui talvez saibam, os colegas do NEM aqui, do Núcleo de Estudos Negros, mas é bem difícil para a gente entender, então eu vou trazer algumas referências para a população negra também conseguir ter essa referência de filósofos negros e de estar buscando os autores negros, porque também isso é uma construção de epistemicídio, de apagar da gente o que a gente tem de leitura negra. Então eu vou trazer algumas referências e por isso eu vou estar ficando aqui mais nessa posição de... Mas enfim. Então, para explicar um pouco sobre o que é epistemicídio, eu trouxe o Renato Nogueira, que é professor de filosofia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que define o epistemicídio como a colonização, o assassinato e a recusa da produção do conhecimento de determinados povos, no caso brasileiro, o negro e o indígena. Falar em epistemicídio no Brasil remonta ao processo de colonização, ou seja, é uma invisibilidade, uma recusa à produção africana do conhecimento.
O filósofo acredita que a epistemicídio é a representação do racismo na produção intelectual, responsável por negar a capacidade dos povos não brancos de produzir o saber. A principal referência no tema no Brasil é a filósofa Sueli Carneiro, quem descreve em sua tese de doutorado, publicada em 2005 pela Universidade de São Paulo, USP, que o epistemicídio se configura pela negação aos negros da condição de sujeito de conhecimento, por meio da desvalorização, negação ou ocultamento das contribuições do continente africano e da diáspora africana ao patrimônio cultural da humanidade, pela imposição do embranquecimento cultural e pela produção do fracasso e evasão escolar. A esses processos denominamos epistemicídio. Então, aqui eu trago a Sueli Carneiro, que é uma filósofa de São Paulo, e é muito complicado porque o povo negro não gosta, não que não gosta, mas não se sente representado nessa forma de estrutura escolar. Quando a gente vai pegar um livro para estudar sobre o Brasil, a gente estuda a partir da descoberta do Brasil. A gente estuda a partir da visão ocidental branca, não a partir dos olhos do povo negro ou a partir dos olhos do povo indígena. Então, essa não representatividade é o que remete à grande invasão escolar. Justamente porque a gente está lá dentro estudando uma coisa que não é da gente, e isso é muito complicado, principalmente para... Agora a gente está no âmbito universitário, mas se a gente pensar no ensino médio e ensino fundamental, são crianças e adolescentes que elas não têm a ideia de que isso é uma construção social. Elas simplesmente vão reproduzir isso e, às vezes, de uma forma racista contra elas mesmas. E isso é bem complicado, justamente por isso que a gente está falando sobre o epistemicídio. Agora eu vou trazer a Valéria Alves, que é doutoranda em antropologia pela USP, que acredita que o epistemicídio, por conta das opressões de raça e gênero, tem efeitos nefastos sobre as mulheres negras para a produção do conhecimento dentro da universidade, que segue uma lógica branca e masculina. Mulheres negras e seus feitos, sejam lá quais forem, são deixados de lado e até banidos de alguns ciclos de conhecimento, principalmente acadêmicos. O epistemicídio introduz o esquecimento e o afastamento. Para o professor da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, e uma das principais referências do Brasil acerca da Lei 10.639, que é a Lei de Cotas, Petronília Gonçalves, para ela toda essa violência simbólica tem o objetivo de acabar com a população negra. Justamente eu me atrevi em trazer bastante referência para que mais tarde, o que eu estou passando para vocês é uma forma meio superficial do conceito. Eu espero que através dessas referências a gente consiga buscar mais e estar lendo mais. E justamente eu me atrevi a essas referências a trazer para vocês, para que a gente pesquise junto, quem sabe mais tarde, sobre essa construção social que vem destruindo a população negra no Brasil. Um exemplo dessa negação é o apagamento do domínio e manuseio do ferro por parte de alguns povos bantu, trazidos na condição de escravos para o Brasil durante o período colonial. Renato Nogueira conta que esses povos dominavam a metalurgia e sabiam produzir aquedutos. No Rio de Janeiro, muitos escravizados de origem bantu é que construíram aquedutos, que fizeram o trabalho da botânica na construção e na produção da organização da floresta da Tijuca. Mas eles não são vistos como capazes de fazer, mas como a mão que executa. Um exemplo mais cotidiano dado pelo filósofo da UFRJ, para exemplificar o epistemicídio, vem do futebol. O esporte com reconhecimento em sucesso de atletas negros, já a posição de treinador, destinada àquele sujeito que pensa, que arquiteta, estratégia e prepara o time, é ocupada majoritariamente por homens brancos. No futebol masculino, o que está em jogo ainda é a compreensão epistemicida anti-negra, ou seja,
um racismo intelectual e considera que os jogadores negros são capazes para jogá-las, para serem talentosos, mas não para gerenciar e planejar a equipe. Então, eu trouxe um pouco desse conceito da epistemicídio, que agora eu vou entrar sobre o que esse processo de epistemicídio fez dentro dos esportes e dentro da educação física, trazendo um pouco mais para a nossa área, com a questão da ginástica. E eu trouxe mais essas referências para a gente estar entendendo um pouco sobre esse conceito, que é bem difícil de ser entendido. E essa forma que a ciência tem de sistematizar os conhecimentos já existentes. Os conhecimentos já eram produzidos aqui, eles já estavam em uso aqui no nosso país, e aí essa ideia de invasão e colonialismo vem para destruir e sistematizar um novo conhecimento. No semestre passado eu fiz uma visita à escola Etate, na terra indígena do Morro dos Cavalos, ali na Palhoça, que foi uma tarde sobre os jogos tradicionais indígenas, jogos tradicionais guaranis, e que me mostrou o quanto é rico e quanto é valoroso a gente saber sobre a cultura que já existia aqui antes dessa suposta descoberta, essa invasão dos europeus no nosso país. Os indígenas, eles já trabalham de forma sistematizada os jogos, já trabalham de forma sistematizada o esporte, mas a gente não tem um olhar para isso. A gente acaba aqui dentro da academia se atendo só aos conhecimentos do currículo acadêmico, e a gente não sai para fazer essa pesquisa aqui tão perto da gente, que está no Morro dos Cavalos, e que todos os anos tem eles trazem esses jogos tradicionais. Eu espero que a gente consiga ter essa abertura com os indígenas mais para frente no currículo e também com a diáspora africana, porque a gente tem muita coisa no nosso currículo que remete a esses povos. Só que a gente só estuda a partir da visão de mundo ocidental. Como a gente tem as danças, em nenhum momento no currículo eu vi que as danças têm alguma dança destinada à afrodiaspora ou alguma dança destinada ao povo indígena. Então, a gente só está reproduzindo esse currículo, a gente não está questionando ou criticando ele de alguma forma. Eu acho que o tensionamento aqui fica para isso, para a gente cada vez mais se colocar e buscar para que isso também seja introduzido dentro do currículo da educação física. E agora eu vou trazer um pouco sobre o higienismo e a ginástica e essa formação que deu origem à educação física no Brasil. Como trazido para mim no primeiro semestre pelo professor Rogério, que o primeiro tratado de ginástica do mundo foi o Art of Ginástica, produzido por Jerônimo Mercari e pelo Francis Galton, que foi o idealizador do conceito da eugenia. Então, esse tratado se dá na Europa de forma a higienizar os trabalhadores europeus que viviam em péssimas condições na Europa, devido ao fato de que a elite não estava se importando com a forma de trabalho deles, não estava se importando com as condições de trabalho daquele povo. Eles queriam implantar um sistema que higienizasse e que fizesse aquelas pessoas ter mais condições de trabalho, conseguir trabalhar mais horas por dia através da ginástica. E a partir disso, eles criam esse tratado na Europa para justamente higienizar as pessoas e supostamente melhorar as condições de trabalho delas, sem pensar em diminuir a carga do horário de trabalho, sem pensar em melhoria nas condições da fábrica. Eles simplesmente jogaram isso como uma forma médica e sistematizada de melhoria. E isso não se dá só na Europa. Esses projetos higienistas, eles são lançados por médicos aqui no Brasil também, como a Frânio Peixoto e João da Mata Machado, que são os dois médicos que vão estruturar
esse pensamento higienista no Brasil, que mais tarde vai ser introduzido como uma forma de melhoria social através da educação física nas escolas. A educação física que naquela época era chamada de ginástica. No Brasil, dos anos 1800, era um país que tinha uma economia agrária e escravocrata. Por isso, por aqui o discurso de identidade nacional, de raça, de formação do povo era mais pertinente. Ele era sustentado pelo racismo científico da época, caracterizando um pessimismo claramente herdado de alguns intelectuais europeus. Marx, 1997. E que no Brasil tinha uma repercussão sobre uma construção de identidade nacional do século XIX. Eu vou trazer algumas citações agora desse João da Mata Machado, que ele é um médico que, na época dessa reestruturação, desse repensar o Brasil, ele trouxe muitas questões higienistas e muitas questões que eram ligadas à prática de atividade física como uma forma de higienizar esse povo, que supostamente eles usavam essa ideia de que o negro era vagabundo, de que o negro não trabalhava, de que... E é justamente ao contrário, porque é isso que eles fazem com o ecosstemicídio. Os negros eram quem realmente trabalhava nas plantações, era quem era escravizado. E eles apagam isso de forma intelectual, trazendo essa ideia do negro mórbido, do negro preguiçoso. Então, eu trago aqui algumas citações desse médico, mas eu quero que de nenhuma forma a gente internalize esse pensamento, que a gente consiga simplesmente criticar ele. E assim a gente segue. Então, quando a predisposição mórbida, hereditária se manifesta, ou mesmo quando os pais sofrem moléstias transmissíveis por herança, a higiene deve aplicar os meios que dispõe para neutralizar os perniciosos efeitos da hereditariedade. São eles, em resumo, os seguintes: um aleitamento que satisfaça todos os requisitos exigidos, um regimento alimentar